Meus queridos irmãos, nós oramos aqui no início, não é, deste culto, oramos pelo Brasil, nós oramos e clamamos pela nossa nação. Então eu queria dizer para vocês, explicar para vocês sobre o engajamento da Igreja Batista Central no movimento ou na campanha anticorrupção no nosso país. Talvez você não entenda, mas não é, se eu voltar um pouquinho na história, você vai compreender o nosso papel. Quem aqui nesta sala não admira adoidado, não é, um cara chamado Martin Luther King? Você sabia que ele é um pastor? Você sabia que um domingo ele fechou a igreja dele, não deixou ter culto e mandou o povo protestar na rua e fazer passeata, gritando e protestando contra a violência e a discriminação contra o negro? Meu irmão, toda injustiça tem a ver conosco. O nosso reino é o defensor da justiça. A Bíblia diz que Deus ama a justiça, que a injustiça o fere. E no meu entender, nenhum cristão pode viver sua vida na terra sem abraçar uma das causas da injustiça no planeta. Ou você abraça a causa da pobreza, mobilizando pessoas, a causa da fome. Ou você abraça a causa da fome. Ontem eu estava à noite pregando para líderes de jovens da nossa rede, de jovens lá no acampamento, e dizia para eles sobre um jovem chamado Bob Pierce, que foi à África a convite, ganhou uma ida, e quando viu a fome dos africanos, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Ele voltou de lá dizendo: eu não vou deixar crianças passarem fome. Quando havia mais de 50 mil pessoas numa fila para receber comida, quando 10 mil tinham recebido 2 xícaras de arroz, o portão foi fechado e ele ficou desesperado e falou: tem 40 mil na fila, mas a comida acabou. Como eles vão viver hoje? Hoje eles vão se virar, não vai ter comida. Ele voltou e fundou a Visão Mundial, a maior ONG, a maior organização humanitária de alimentação de crianças do mundo, um jovem crente. Ou seja, tudo que for injustiça tem a ver comigo e com você. Nós temos que ser defensores. Nós temos que trabalhar por alguma causa ligada à pobreza, à violência. Quem não viu ontem, essa semana na televisão, donos de bares jogando baldes e tentando de alguma maneira tirar o sangue que estava ali em montes daquela chacina, mais uma em São Paulo, somada a de 32 em Manaus. Nesse final de semana, quantos já foram assassinados aqui no Brasil, em Belo Horizonte? E no Brasil? Nós temos que abraçar alguma causa de injustiça. O Ministério Público Federal iniciou uma campanha que defende o estabelecimento de 10 medidas anticorrupção no nosso país. Eu tenho participado desses encontros e tenho ido a essas palestras e eu tenho vontade de vomitar. Segundo o Ministério Público Federal e mais 3 organizações de controle de governo, nos últimos 10 anos, 200 bilhões de reais foram desviados em corrupção por ano. Isso significa 2 trilhões de reais nos últimos 10 anos. 10 anos que podiam ter mudado o Brasil. Eles desenharam o que seria feito em 10 anos com 2 bilhões, em 20 anos 4 trilhões, 2 trilhões, trilhões, em corrupção. Significa que algumas pessoas acham que parte da riqueza do país eles merecem. Eles têm uma posição, seja de governo, seja de influência ou de riqueza, e eles acham que podem tirar uma parte para eles imensa, deixando outros que precisariam desse dinheiro muito mais pobres. Com esse dinheiro não haveria uma pessoa jogada num corredor sem atendimento em qualquer hospital desse país. Com esse dinheiro não havia uma pessoa passando fome, uma criança sem escola. Não haveria. Mas esse dinheiro é roubado. O pior não é isso. O pior é que isso é um problema que é considerado suprapartidário e é já considerado uma doença social. Nosso país sofre de uma doença social que contaminou todas as camadas, em todos os níveis de
todas as expressões civis de sociedade no nosso país. É uma doença, nós temos que entender isso como um alcoólatra. E para cortar alguma coisa que tornou-se vício, somente pela força. E, a despeito de alguns acharem que isso não é um problema de lei, no Brasil é um problema de lei. Porque a lei anticorrupção no Brasil é ridícula, ridícula. Isso, palavras do Ministério Público Federal. Se uma pessoa no Brasil for pega em corrupção clara, provado e condenado, ele terá que devolver aquilo que eles estimam ou identificam que ele tenha roubado. Devolver, ou seja, ficou comigo R$1 bilhão por 3 anos, depois eu devolvo R$1 bilhão. Eu apliquei, ganhei dinheiro, produzi riqueza com aquele dinheiro, eu devolvo o que eu tirei. A proposta nas 10 medidas é: todo o patrimônio do corrupto é tomado dele. Seus filhos não têm herança, sua vida não tem futuro. Tudo que ele tem é tomado dele. Por quê? Porque ele tem que pagar por aquilo que ele roubou. Cadeia, se um desses presidentes de empreiteira for condenado com o mais alto rigor, ele ficará 1 ano e 4 meses na cadeia. Você acha que vale você ficar 1 ano e 4 meses numa cadeia especial, cela para quem tem curso superior, para depois você ficar com 10 bilhões no seu bolso? Eu acho que vale a pena, eu topo. Eu topo. 1 ano e 4 meses é o maior tempo que um corrupto pode ficar na cadeia no Brasil. Se essa for a condenação dele. Ou seja, tem que mudar. Por isso o Ministério Público Federal está reunindo todas as entidades, todas as igrejas, entidades civis, organizações de influência. Para o quê? Para nós juntos, como sociedade civil, apresentarmos um projeto de lei com a força de milhões de assinaturas, que não entre para a comissão, que só possa ir direto a plenário, com prazo sem poder ser adiado, e os deputados sejam obrigados a dizer sim ou não. Se nós esperarmos que os próprios deputados vão fazer alguma lei que possa inibir o acesso deles a recursos, sabe quando eles vão aprovar isso? Nunca. Por quê? Porque ela é um dos focos dessa doença social, mas não é a única. Se nós pais não entendermos que o nosso filho nunca pode ver a gente mentindo, se nós não entendemos que o nosso filho nunca pode ver a gente atravessando um sinal vermelho ou falsificando alguma coisa, eles nunca podem ver, porque isso está passando de pai para filho e piorando. Os pais têm que ser um exemplo. Você tem que ensinar seu filho a honestidade, puni-lo. Eu fico vendo às vezes quando um vizinho reclama que o filho foi lá e fez algo, o pai briga com o vizinho e é coberto o filhozinho corrupto. Pois na frente dos pais o menino já tem que começar a tomar uma palmada. É assim que meu pai fazia. Eu me lembro quando eu botei fogo na casa da vizinha, uma coisa de nada. Uma coisa de nada, pegou fogo, sumiu, fugiu. Estava fumando atrás de um pé de bananeira, eu e meu irmão, saiu pegando fogo tudo. Até hoje dói. Até hoje dói a surra que eu tomei. Meninos vêm da escola com coisas que não é dele, e o pai acha graça. Nós temos que começar em casa, a igreja tem seu papel, todos nós. Lá fora, meu querido irmão, está essa lista, que é a lista de apoiamento, projeto de lei de iniciativa popular, 10 medidas contra a corrupção. Está ali fora, mas não só está ali fora, todos os líderes de células estão recebendo 2 folhas dessa. 2 folhas vão significar 16 assinaturas. Se você puder me arrumar 1000, eu te dou um prêmio. Nós precisamos, como Batista Central, levantar 25.000 assinaturas. É muito. Nós temos 11.000 pessoas frequentando nossas células, cada um tem que trazer mais um e pouquinho. Tem que levar para casa, pedir para assinar. Quem pode assinar? Eleitores. 16 anos para cima que tenham título eleitoral. Se já puder botar o número do título, melhor. Se não puder, não tem problema. Mas o seu nome completo, o seu CPF e assinatura tem que estar legível. Claro. Por quê? Porque o próprio Ministério Público vai buscando no seu CPF, vai colocar aqui
a sua quitação eleitoral, porque quem não é eleitor não pode ter seu nome aqui. Se você está assinando ali fora, põe seu nome e não assina, não vale. Se você põe ali e não põe seu CPF, não vale. Então, por gentileza, ponha seu nome completo e assine para nós. Não é? Assine. Ah, mas você gostaria de trabalhar mais. Vá à internet, digite lá 10 medidas contra a corrupção e você vai baixar essas listas ali no seu computador, imprime 100 folhas dessas e assina para mim. Não é? Claro, com assinaturas diferentes, pessoas diferentes. Não faça corrupção nas 10 medidas contra a corrupção. Tá bom? Combinado? Combinado? Deu para entender? Eu não vou te dar nada de me entregar essa lista, entendeu? Não tem por fora. Está entendido? Então, é um projeto de lei que nós estamos trabalhando. É um movimento mude. Nós temos que chegar ao final do poço. Eu creio que nós estamos começando a experimentar o que Israel experimentou. 70 anos na Babilônia, um cativeiro humilhante, dolorido, para nunca mais brincar com idolatria. Eu creio que nós estamos sendo tão humilhados e perdendo tanto, sofrendo tanto, que nunca mais nós vamos aceitar corrupção em nada. E as pessoas vão parar antes da faixa para o pedestre atravessar, e as pessoas terão alegria em pagar seus impostos de renda, e as pessoas vão amar, não jogar o lixo pela janela, ou não fazer qualquer coisa que seja anti-cidadania. Tá ok? Então você pode, por favor, me ajudar? Eu não estou pedindo para você assinar, eu estou pedindo para você me arrumar 10 assinaturas. Eu estou pedindo para você levar uma folha dessa e hoje no almoço, pegar sua família e falar, eu quero trabalhar. Por favor, seja um promotor. Nós precisamos de 25 mil assinaturas. Eu não vou mandar 1000. Eu não vou rasgar. Se eu tiver 1000 assinaturas, eu vou rasgar e falar, não, eu prefiro não participar do que mandar 1000 assinaturas. Então, me ajude a conseguir, na sua área de influência, na sua sala de aula, na sua academia, no seu prédio todo, as assinaturas tão simples. Eu garanto que todo brasileiro topa assinar isso aqui, não é mesmo? Topa assinar. Não é nada para impeachment, não é nada para avaliação de governo. Isso aqui, irmãos, é desde a República, aliás, desde o Império, é Brasil, desde as capitanias hereditárias, desde o abuso contra os negros. Isso é histórico, só que está piorando, cada vez mais. Eu peço a você para me ajudar, tá bom? Tá bom? Pode ser? Não, né? Ah, então, desisti. Quero. Não, também não vou participar, não. Você vai assinar ou não vai? Vai me arrumar a assinatura? Então vamos fazer. Todas as igrejas estão fazendo. Eu estou indo amanhã para Brasília, para a reunião do GKPN, o Global Kingdom Partnership Network Brasil, pastores das 100 maiores igrejas do Brasil, Assembleia de Deus, todas as denominações, estamos amanhã em Brasília. E o Ministério Público vai estar lá. Vai de novo detalhar, vai de novo chamar e vai agradecer, porque estas igrejas que têm milhões de membros no Brasil, milhões, só estas igrejas, essas 100 têm mais de 10 milhões de membros. Nós vamos levantar muita assinatura lá, e eles estarão lá amanhã, na terça-feira nessa reunião, e nós teremos mais um momento de orar pelo Brasil. Peço que você nos ajude de todo o coração, tá bom?